Bom dia, turma. Nessa aula, a gente vai falar sobre as capacidades físicas do movimento. E eu dividi em 4 tópicos, tá? Temos a potência muscular, temos o equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, temos a respiração cardiorrespiratória e a agilidade, beleza? Então vamos lá. Potência muscular. A potência muscular, ela envolve o produto de duas outras capacidades físicas, né? Que é a força e a velocidade, né? E o que seria força? A força, ela, ela se manifesta de duas formas básicas. Temos a força dinâmica e a força estática. A força dinâmica, ela é dinâmica quando existe um encurtamento das fibras musculares, o que provoca uma aproximação ou um afastamento dos segmentos ou partes musculares próximas, né? E a força dinâmica, ela pode ser concêntrica, que ela exerce tensão suficiente para vencer a tensão externa, ou excêntrica, que ela não exerce tensão suficiente para vencer uma tensão externa. Então, a terminologia desportiva, ela diferencia 3 tipos de força dinâmica. Temos a força máxima, a força rápida e a resistência de força. A força máxima, ela é a maior força muscular possível que um atleta pode desenvolver, independente do seu peso corporal. Temos a força rápida ou força explosiva, que é toda forma de força que se torna atuante no menor tempo possível. E temos a resistência de força, que é a capacidade de resistência dos músculos ou grupos musculares contra o cansaço com repetidas contrações dos músculos. E temos a força estática, né, que é aquela que não existe encurtamento das fibras musculares e, portanto, não há movimento. Então, porém, há um aumento do tônus muscular, provocando um aumento da tensão muscular. E esse trabalho, a gente pode chamar ele de trabalho isométrico, beleza? Vamos lá. A potência muscular, ela está presente em movimentos em que há contração do músculo no menor tempo possível, né? Então, de acordo com o autor Tubino, a potência muscular é um tipo de força que pode ser explicada pela capacidade de exercer o máximo de energia num ato explosivo. Ou seja, é a aplicação funcional da força e da velocidade, né? Então, grande parte da utilização da potência muscular, ela ocorre em atividades competitivas, né, como um salto para uma cortada no vôlei ou até como um chute no futebol de uma grande distância, né? Então, é importante que a gente perceba a relação entre a força e a velocidade e que quanto maior a potência, maior a dificuldade de se encontrar os movimentos, de controlar o movimento. Então, portanto, uma capacidade que deve ser ela é constantemente aprimorada, beleza? Temos agora o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, né? Então, o equilíbrio é a capacidade de manter o corpo no centro de massa em relação à base de apoio, né? Então, o equilíbrio está presente em todo o movimento e ele é influenciado por estímulos visuais, somatosensoriais e vestibulares, né? Então, a possibilidade de manter posturas e posições e atitudes indica a existência do equilíbrio. Tá? Então, temos o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático, ele é estabelecido quando a soma das forças que agem sobre um corpo, ela é nula. Então, a gente pode ver que o equilíbrio estático, ele se manifesta quando procuramos manter uma posição com um mínimo de oscilação, beleza? E temos o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico, ele está presente em todo o movimento, né? Como eu já falei, e é influenciado por vários estímulos. E a possibilidade de manter postura e a posição, a gente pode conhecer e perceber os movimentos relacionados ao equilíbrio dinâmico, né? E o equilíbrio dinâmico, ele pode ser observado no desempenho de uma habilidade motora, né, que tende a perturbar a orientação do corpo, do equilíbrio, e a capacidade de equilíbrio dinâmico está presente constantemente em nosso dia a dia, né, quando andamos, quando subimos escadas, quando manipulamos objetos, entre outras atividades que podemos ver que possuem o equilíbrio dinâmico.
beleza? E temos a última capacidade, que é a capacidade, temos a capacidade cardiorrespiratória, né? Que a resistência cardiorrespiratória, assim como a resistência muscular localizada, ela relaciona fundamentalmente a fadiga com a capacidade de recuperação dos praticantes de algumas atividades. Então, a resistência ela pode ser definida como a capacidade do organismo em resistir à fadiga numa atividade motora prolongada. Então, no contexto desportivo, o desenvolvimento da resistência ela implica no adiar a instalação, né, da fadiga ou na diminuição das suas consequências durante a execução de um determinado exercício físico, promovendo ainda a otimização dos processos de recuperação após o esforço. Então é importante compreender que um exercício de resistência ele tem uma amplitude de variação muito grande, né? E é definida pela intensidade do esforço e pelo condicionamento de quem o executa. E outra coisa é que para a resistência cardiorrespiratória, o diferencial fundamental reside na relação entre a capacidade do indivíduo de evitar a fadiga relacionada ao condicionamento físico e a intensidade da atividade física, que deve ser em nível possível de se manter por períodos prolongados, e a utilização das estruturas responsáveis pelo sistema aeróbio, né, que é a produção de energia, que são os pulmões pela captação e o coração pelo transporte e os músculos pela utilização daquele músculo, beleza? O funcionamento das estruturas do nosso corpo, para movimentarmos será visto, e é importante perceber que a relação entre a intensidade da atividade e o condicionamento é o que define a capacidade de resistência cardiorrespiratória. Então essa percepção possibilitará a discussão sobre a importância de respeito e os próprios limites e também respeito aos colegas mediante algumas atividades, beleza? Aí tá um pouquinho sobre resistência cardiorrespiratória, tá bom? E por último vamos falar sobre a agilidade, né? A agilidade, ela é um atributo ela é uma capacidade física coordenativa, né, que requer uma combinação de variáveis físicas e presentes na realização dos movimentos, né, e a literatura define a agilidade de várias maneiras, mas uma é consensual, né, que ela define resumidamente como a capacidade de controle dos movimentos. Então, a agilidade é a movimentação do corpo no espaço, né? Ou seja, movimentos que incluam troca de sentido e direção, e a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção. E para outros atores, a agilidade é uma variável neuromotora caracterizada pela capacidade de realizar trocas rápidas de direção, sentido e deslocamento. Vocês podem ver que essas três definições são muito parecidas e equivalentes, então que não mudam nada a respeito da agilidade, né? Então a agilidade é uma capacidade que apresentamos em movimentos específicos, mas adquire grande importância em diversas modalidades esportivas, como o boxe, o tênis, a ginástica, o handebol, o basquete, o futebol, entre outras modalidades, específicas, tá? E falando um pouquinho mais sobre a agilidade, tem a capacidade de mudar a direção, como eu já falei, em resposta a um estímulo, né? Então, a gente pode analisar alguns esportes que utilizam a agilidade como forma de atributo para a utilização dele,
né? Então, a gente deve treinar, e como a gente treina a agilidade, né? O princípio básico é que a gente precisa criar um estímulo externo, né? Então, e além de forçar o estímulo de reação do atleta de maneira possível, a gente precisa também ajustar a sua agilidade por toda a equipe, né? Porque pode ser precisar de algum equipamento. Então, a sua dificuldade já pode ser facilmente modificada, né? E existem alguns exercícios que melhoram a agilidade, né? Então, temos a distância, né? Então, até o estímulo ele deve ser de 10 a 15 jardas, né? E o estímulo final do exercício ele deve ser entre 5 e 10 jardas, né? Então, o estímulo ele tem que ser auditivo, visual e múltiplo, né? O auditivo é quando o técnico ele fala as direções que o atleta deve ir. Temos estímulos visuais, que é apontando para a direção, e temos estímulos múltiplos, que unindo o auditivo com o visual, tá? Temos a intensidade de um treinamento de agilidade tem que ser sempre 100%, né? Então a reação ao estímulo deve ser a mais rápida possível, né? E a repetição leva à perfeição. Então os melhores atletas conseguem reagir ao estímulo em modo automático, sem precisar pensar, né? E existem outros tipos de trabalhos disponíveis também para trabalhar a agilidade, que é bastante importante em todos os esportes do mundo, tá? Incluindo aí esse tema de agilidade, eu vou incluir também a transpiração, né? Então, nós, como mamíferos, temos um mecanismo de transpiração que é pouco diferente, e esse processo de transpiração é chamado de sudorese ou suor, né? Que é a produção de eliminação de água visando a manutenção da temperatura corporal, que ocorre por meio das glândulas sudoríparas que secretam o suor, né? Que além de água contém algumas substâncias e nutrientes que precisam ser excretados pelo organismo. Então, quando o ambiente está com uma temperatura elevada, acaba causando uma alteração da temperatura corporal também, né? Levando essas glândulas a serem ativadas pelo sistema nervoso, secretando o suor, né? Então, dependendo da temperatura do ambiente em que está sendo realizada a atividade, seja ela atividade de potência muscular, ou atividade de equilíbrio, respiração, até de agilidade, dependendo da temperatura, pode ocorrer a transpiração, beleza? Então, finalizamos mais um conteúdo aí, capacidades físicas do movimento, tá? E na próxima aula teremos, mantendo esse start aí das capacidades físicas e do movimento, beleza? Então tá aí, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.